Brasil, hoje nós vamos falar sobre o fundamentalismo religioso, que começa exatamente na infância, inicia-se ali, nos primeiros passos, no beabá. E eu vou te mostrar de uma maneira bem didática, bem simples, bem fácil de você entender todo esse trajeto da manipulação, como que é a cultura, a educação, como que eles cantam, como que é a didática dele, a pedagogia dos religiosos para influenciar e manipular as crianças de hoje para que elas sejam as fundamentalistas do futuro, do amanhã. Mas fica comigo que eu te conto tudo isso em mínimos detalhes logo após a nossa abertura. Pois bem, Brasil, estamos de volta. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador do canal Além da Fé, e é uma honra, é um motivo de muita honra, cara, receber você aqui. Muito obrigado mesmo por sua participação, agradeço demasiadamente por sua presença e, acima de tudo, cara, muito obrigado por sua preferência a este canal, a você que nos ajuda, a você que nos auxilia, a você que compartilha os nossos vídeos, a você que nos ajuda para que esse canal receba o seu apoio. Muito obrigado mesmo por você permitir que a minha voz ela possa chegar cada vez mais em mais lares, em mais corações e em mais mentes, levando libertação, transformação e consciência para as pessoas. Hoje nós vamos falar, Brasil, sobre o fundamentalismo religioso que começa na infância, exatamente isto, né? Como que os religiosos de diversas religiões, você vê hindus, judeus, islâmicos e diversas religiões monoteístas e politeístas, até mesmo religiões tribais, doutrinando as suas crianças para que elas possam ser as religiosas do futuro. É desse jeito que funciona. As nossas crianças, Brasil, elas copiam, na verdade, elas absorvem boa parte, uma parte significativa de tudo o que os adultos produzem. Porque para os cérebros dessas crianças, as informações que elas recebem dos adultos são vitais, para que haja crescimento em todos os sentidos, para que haja crescimento em todos os níveis. Só para você ter uma ideia, as crianças, elas têm os pais, assim como elas têm os mais velhos como modelos para elas, modelos de vida e de vida bem-sucedida. Então, o que elas veem, o que ouvem, ou até mesmo o que elas percebem, Brasil, essas crianças tendem a reproduzir na mesma intensidade, assumindo inclusive os mesmos comportamentos, assumindo os mesmos jeitos, até mesmo as mesmas posturas vocálicas. Observe, por exemplo, as crianças que são pentecostais, filhos de pais pentecostais, que levam seus filhos para igrejas pentecostais. Elas tendem a assumir o mesmo poder vocálico dos pregadores. Elas tendem a assumir a mesma autoridade, a mesma empolgação, a mesma emoção, distribuir para todas as pessoas a mesma emoção com a Bíblia na mão e passam a ser excelentes oradores, excelentes oradoras. E isso tudo pelo que ela ouve. Então ela vai repetindo para isso. Para você ter uma ideia, pais luteranos provavelmente terão o quê? Filhos luteranos. Como que vai ter de outra religião? Pode ser até que aconteça. Pais de terreiros de Umbanda provavelmente terão filhos reproduzindo as mesmas práticas. É assim que acontece. Pais evangélicos pentecostais, como eu acabei de falar para você, terão crianças repetindo os mesmos gestos e até mesmo imitando essas línguas estranhas e esquisitas que existem por aí. Aí por diante, etc. Pais judeus, hindus, católicos, islâmicos, pais mormons, testemunhas de Jeová ou da Congregação Cristã do Brasil ou pais espíritas e de qualquer outra vertente religiosa, provavelmente esses filhos serão manipulados, Brasil, e reproduzirão os mesmos conteúdos e terão, na verdade, os mesmos comportamentos que seus pais. E isso ocorre não é só entre os seres humanos, não. Isso é algo que está em todos os reinos animais e em todos os lugares, em todas as esferas. Isso é uma questão de comportamento, é uma questão de psicologia, é uma questão cerebral, são os neurônios que se comportam assim. Se uma criança, por exemplo, vê seus pais orando, elas tendem a repetir. Ainda que isso não faça o menor sentido e não tenha a menor
eficácia na vida delas. Se elas veem suas mães se submetendo aos caprichos dos homens e usando véu, por exemplo, para reverenciar um Deus machista, um Deus tribal e patriarcal, elas farão o mesmo. E por que elas farão o mesmo? Porque a educação, a cultura, a pedagogia e a didática aplicada das religiões na vida dessas crianças gera uma doutrinação infantil. Aí você vê que coisa contraditória. As religiões, elas falam tanto em livre-arbítrio, mas inculcam a religião nas crianças, tirando delas o quê? Tirando das crianças o seu poder de escolha. Aí eu pergunto para você, quem disse que essas crianças, elas têm por obrigação ter a mesma religião de seus pais? E cadê o tal livre-arbítrio? Brasil, é da seguinte forma que funciona a coisa. Se uma religião, como o cristianismo, por exemplo, se instala num país e começa então a bombardear o seu fanatismo na cabeça das crianças através de rádios, através de televisão, cinema, novela, teatro, livros, redes sociais, escolas particulares, públicas, igrejas em todos os lugares, começa a espalhar a sua notícia, o seu evangelho em locais públicos e privados e etc. Aí como é que se forma a cabeça da criança? A criança imagina que a informação religiosa que ela está recebendo é uma verdade absoluta e incontestável. E ai daqueles que tentarem um dia questionar ou tirar essas coisas da cabeça dessa criança. Então, essas crianças crescem com esses valores deturpados, fundamentalistas, fanáticas e completamente radicais. E como adultas, elas vão se achar num direito total de tocar em fogo no mundo, se for possível, por causa de suas crenças imbecis. Se alguém, por exemplo, ousar interromper ou questionar esses supostos valores, aí elas partirão para a exclusão, para o ódio, para a intimidação, para o afastamento social, para as punições, para as brigas, para a violência, para a perca de amizade. Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas perdendo amizade por causa de religião. Eu vejo pais abandonando seus filhos por causa de religião. Eu particularmente, na cidade onde eu morava, um casal de pais, né, deixaram de ir ao casamento da sua própria filha. Por causa de quê? De religião, porque a filha foi casada numa religião diferente. Os pais falaram, não vamos. E almoço, né? Inclusive, é um testemunho de Jeová. Inclusive, almoços, não almoçam juntas, não jantam juntas, não comungam, não tem nada por causa de religião, porque é isso que gera. Isso tudo aqui gera fanatismo nas pessoas. As pessoas se tornam fanáticas, donas de verdades absolutistas. E elas não querem outra coisa. Entendem isso? Porque foram crianças educadas. As crianças, coitadas, são coitadas. Elas passam, inclusive, a pregar e a cantar as mentiras e as ilusões em cima desses púlpitos. Elas acabam assumindo as mesmas crenças babacas desses adultos e interiorizam essas crenças. E os religiosos investem tanto em publicidade, em marketing, em cima dessas crianças, investe toda a propaganda em cima delas. Você vê os hindus do mesmo jeito, muçulmanos, judeus, zoroastrianos, do mesmo modo. Os cristãos investem pesado na educação religiosa dos seus filhos. Uma educação que muitas vezes levam esses indivíduos para a frustração no futuro, para uma depressão. Porque essas crianças de hoje, elas verão no futuro que essas crenças de seus pais ou a crença dos seus pais não servem para absolutamente nada. Por quê? Porque não funcionam. Quando essas crianças, Brasil, crescerem e procurarem o Deus do conto de fadas e não acharem, aí elas cairão numa decepção. Elas cairão numa decepção tão profunda, elas entrarão num desapontamento tão intenso, numa desilusão tão excessiva, num desgosto tão acentuado, elas entrarão num desprazer tão alto que muitos partirão para o suicídio. Mas aí você me pergunta, Jason, por que muitos e muitos adultos partem para a autoaniquilação? Eu vou explicar para você. Porque essas crianças, elas vão crescendo e elas
passam a perceber e a ver com seus próprios olhos que tudo aquilo quanto seus pais e pastores ensinaram, pregaram e cantaram em cima dos altares, não tem fundamento nenhum, não tem base, não tem seriedade, não tem evidência, não tem nenhuma aplicabilidade nos dias de hoje. Porque tratam-se, Brasil, simplesmente, unicamente, exclusivamente de crenças e de fantasias. E isso gera frustração. Quantos adultos hoje, ateus, estão completamente decepcionados e frustrados? Por quê? Porque eles aprenderam de uma forma e quebraram bem a cara quando oraram, gritaram, jejuaram, pediram, imploraram e Deus nenhum de religião alguma se manifestou. E essas pessoas são ateias hoje. Elas não têm mais crença alguma. São descrentes. São chamados apóstatas da fé. Pessoas que vomitaram. Elas desintoxicaram os seus organismos, o seu cérebro, o seu coração. Desintoxicaram tudo dentro de si. E abandonaram definitivamente a religião. Porque não presta. Eu sei que muitas pessoas, pode colocar nos comentários, muitas pessoas estão se sentindo extremamente felizes hoje, depois de ter abandonado as religiões. Por quê? Simplesmente porque perceberam que esses livros, essas coisas aqui, não têm, Brasil, o menor fundamento de nada, não acontece nada, não se realiza nada. Tudo isso aqui não passa de frutos da imaginação dos seres humanos que querem a todo custo aprisionar a mente das demais. E aí você vai ver, cara, que quando essas crianças crescerem e se libertarem dessas algemas invisíveis da religião, elas vão perceber nitidamente, caso elas tenham um bom senso crítico ainda aguçado, que os pregadores, elas vão perceber que os pregadores apocalípticos, os pregadores do terror, os pregadores do caos, do medo, nada mais são que seres humanos imaturos, seres humanos contaminados e dominados pelo vírus da crença religiosa, nada mais do que isso. São seres humanos hoje, pregadores adultos que são infantilizados, que foram infantilizados e presas da religião e que apenas estão repetindo coisas que não podem ser concretizadas. Então, Brasil, essas crianças, quando começarem a entrar na sua puberdade, na sua adolescência, juventude, entrarem numa faculdade, começarem a trabalhar alguns métodos científicos, a metodologia científica, experimentarem uma tese, um portfólio, ou uma monografia, uma resenha, um projeto, um TCC, um TGI, certo? Um trabalho de graduação interdisciplinar, e começarem então a perceberem que existem outras e outras visões e que a visão dela e que a interpretação de mundo exclusivo dela não significa nada diante do universo. Aí, essas crianças, agora adultos, elas verão que nada, eu disse nada do que os pastores pregaram e do que aqueles cantores cantaram na sua infância, na sua adolescência, nada funciona. Nada do que essas pessoas cantaram e pregaram funciona. Então elas mesmas verão que esses jejuns, esses sacrifícios vãos que as pessoas fazem não servem para nada. As orações são apenas falas soltas e falas solitárias. E que as línguas estranhas são apenas fonemas aleatórios e desconexos. E que essas fés não curam o Brasil, nem sequer um resfriado. Elas vão perceber que as intercessões e as pregações e os discursos inflamados são completamente vazios. E é exatamente neste momento em que elas mesmas perceberão, elas entenderão nitidamente que esses pregadores e cantores, essas celebridades, não são ouvidos por Deus algum. Elas não falam com Deus nenhum e nem ouvem entidade alguma. E eu espero, Brasil, de todo o meu coração que esse trabalho que eu estou fazendo aqui hoje possa surtir um efeito poderosíssimo na vida de pais, para que os pais libertem os seus filhos dessas pragas religiosas. Porque essas crianças precisam cair nessa realidade para perceber que esses religiosos não fazem absolutamente nada por ninguém. Porque o que eles acreditam, Brasil, não funciona. Simplesmente, isso aí não funciona. Mas aí eu pergunto para você, cara, por que essas crenças não funcionam? Brasil, a resposta é única.
A resposta é certeira, porque pertence ao mundo das fábulas, pertence ao mundo da ficção, da fantasia, dos mitos. É por isso que a gente vê pessoas como o doutor Rodrigo Silva, Leandro Quadros, Augustus Nicodemos Lopes, pessoas que são doutores, bacharéis em teologia, em letras, inclusive, presos, algemados por este livro aqui. E não conseguem se soltar. São inteligentes, mas não têm capacidade alguma de se retirarem dessas amarras. Pois bem, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo e, como sempre, cara, eu espero de todo o meu coração que esse vídeo tenha tocado no teu coração mesmo, cara, tenha tocado na tua mente, que leve, na verdade, você a um raciocínio, a uma libertação, a uma consciência. Entenda que isso aqui são papéis. Papéis, tá? Papéis. Este outro, papéis. Nada mais do que isso. E este outro, Livro dos Espíritos. Papéis. Papéis e nada mais do que isso. Algum poder, Jason, disso aqui? Nenhum. Nada. Zeríssimo de poder. Nenhum. Nada. Então, enfim, não serve para absolutamente nada. E este outro livro aqui tão consagrado, o livro mais vendido do mundo, né? O livro talvez mais pregado, acima um pouco do Corão, está bem ali, nosso Alcorão, dos muçulmanos, o Bhagavad Gita também do outro lado. Enfim, mas são papéis, não funciona nada. Tudo isso aqui está preso no passado, não serve para a nossa educação. O que serve para a nossa educação são leis, são física, no caso, química, biologia, estudo, certo? Para que você possa ser um cidadão respeitável, mas um cidadão independente de religião. Brasil, o que eu tenho para dizer para você é que a religião é extremamente maldosa. E o que estão ensinando por aí para as nossas crianças nada mais é do que loucura, do que insanidade. Estão transferindo para as nossas crianças o vírus degenerativo para os cérebros delas. E isso pode gerar, na verdade, um caos dentro da sociedade, quando essas mesmas crianças verem que nada dessas coisas funcionam, mas que tudo não passa de emoção, de superstição, fábula, loucura, completa ignorância. Brasil, um fortíssimo abraço para você. Fica na paz e até o próximo vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e nos ajude através do Pix. Este é o nosso Pix, alemdafé@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.